Deus, que Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. O segundo item que existia dentro da arca era também a vara de Moisés, que havia florescido, como um sinal que Arão e a sua descendência seria o sacerdócio real. O terceiro era o maná, que estava dentro de um pote de ouro. Então esses três itens compunhavam e fechavam em uma peça dentro da Arca da Aliança. Só que nós não podemos falar de tabernáculo e também não podemos falar de nenhuma dessas peças ou mobílias sem antes mencionar aqui o que primeiro veio. Antes do tabernáculo, antes da Arca da Aliança, antes da mesa da proposição, antes do candelabro, antes do altar do holocausto que ficava na porta, e antes do altar de ouro, que era o altar de incenso que ficava antes do véu do Santíssimo Lugar, Moisés ele sobe até o Monte Sinai. Ali ele vai ficar 40 dias debaixo de um jejum constante. Ele não tomou água e nem comeu pão. Durante 40 dias ele ficou face a face com Deus. E quando acabou os 40 dias, Moisés está descendo com as duas tábuas dos 10 testamentos debaixo dos seus braços. Quando Moisés recebe as tábuas dos 10 testamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, o povo já havia se corrompido lá embaixo. O povo, pela longa espera, eles coagiram Arão de levantar um bezerro de ouro, e eles se prostraram, dançaram, se alegraram, se embebedaram diante daquele bezerro. Moisés ele desce e com as duas tábuas dos 10 mandamentos ele se ira e ele quebra então as tábuas e também destrói o bezerro. Só que Deus dá uma segunda oportunidade, porque Deus agora vai falar novamente com o povo. Para quem não sabe, as duas tábuas dos 10 mandamentos é a própria palavra de Deus. Quando Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos, a primeira coisa que Deus está dizendo para Moisés: antes de vocês levantarem o tabernáculo, antes de ter a arca do testemunho, antes de ter o pátio, de ter o lugar santo, e de ter o lugar mais perigoso, que era o Santíssimo Lugar, onde não era qualquer um que entrava, e quem entrava de qualquer maneira era fulminado e consumido diante da presença de Deus. Antes de tudo isso, Deus diz para Moisés: eu vou te dar primeiramente a palavra. A palavra veio primeiro do que tudo isso. A palavra era o mais importante. A palavra era tão importante que ela não ficava do lado de fora. A palavra era tão especial, pastor, que ela não ficava no santo lugar. Ela não ficava em cima da mesa dos pães da proposição, ou chamado mesa do encontro. Ela também não ficava diante do calendário. Ela ficava dentro do Santíssimo Lugar. E ela é tão especial que ela não ficava jogada dentro do Santíssimo Lugar. Ela tinha um cantinho reservado na Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho. Para quem não sabe, a Arca do Testemunho era quadrada, tinha 2 querubins na sua ponta. E aquela arca, quando Deus descia no Santíssimo Lugar, ele não descia no canto direito, no canto esquerdo. Diz a Bíblia que Deus tinha um ponto para descer. Qual era? Deus pousava em cima da arca do testemunho. Agora olha aqui para mim. Haviam 3 repartições. Qualquer um do povo podia entrar no pátio desde que estivesse consagrado, mas só os sacerdotes podiam adentrar no chamado santo lugar. Só que para adentrar no santo do lugar, quando o tabernáculo foi colocado de pé, existia uma passagem, e ninguém entrava no santo lugar sem passar por este item. Existia na porta, para se entrar no santo lugar, um altar de bronze. Era um altar feito de madeira de acácia e revestido pelo bronze. Este altar se chamava altar do holocausto. Por que altar do holocausto? Porque o sacerdote ali oferecia as vítimas inteiras, e a vítima ali era consumida inteira pelo fogo. É este altar do holocausto que em Levítico capítulo 6, Deus dá ordem para Moisés, dizendo para Arão e sua descendência a seguinte ordem: o fogo arderá
continuamente sobre o altar e não se apagará. Era Deus querendo dizer: todo aquele que quiser entrar no meu tabernáculo vai ter que ter uma condição, vai ter que obedecer uma ordem. Ninguém entra dentro do santo lugar do meu tabernáculo, na minha presença, apagado. E ninguém entra também dentro do meu tabernáculo, diante da minha presença, com carne, não. Porque carne não entrava dentro do tabernáculo. A carne era totalmente consumida e destruída pelo fogo, ainda no altar do holocausto. Sabe que isso significa? Que nós somos uma geração que nós queremos adorar a Deus em carne, nós queremos adorar a Deus no emocional, nós queremos adorar a Deus e sentir a sua presença, e que a igreja sinta a nossa presença no louvor, na pregação, na saudação, ou seja, na oportunidade que nós temos na base da carnalidade. Não, Deus não se manifesta na carne, e nós não entramos na presença de Deus na carne para entrar no santo lugar. Não estou falando do Santíssimo, estou falando do lugar que qualquer um que entra não morre, mas não entra de qualquer jeito, porque já começa a sentir a presença de Deus. Tinha que entrar pelo holocausto, oferecer a sua oferta, e quando não havia mais nenhum resto de carne, nenhum sinal de carne, porque o fogo havia consumido toda a carne, aí sim era o momento de entrar no santo lugar. Nós somos a geração que queremos cantar sem oferecer nada no holocausto. Nós somos a geração que queremos pregar e que o fogo caia, mas nós não queremos compromisso com o altar do holocausto. Altar do holocausto não é o lugar onde você oferece metade para Deus e metade para o mundo, não, senhor. O altar do holocausto é entrega total, ou é de Deus ou é do capeta. Sinto muito se essa mensagem é pesada para você, mas eu tenho que pregar ela. Ou nós entregamos tudo no altar do holocausto para Deus, ou nós não entregamos nada. Se nós não entregamos nada, nós vamos viver de mesmice, cantando os mesmos louvores e nada acontecendo, pregando as mesmas pregações enjoativas, e a igreja já não aguenta mais pregadores e cantores secos, crus, nus e carnais. A igreja está precisando sentir novamente pregadores e cantores que deixem a sua vida, como Paulo disse: o meu corpo é um sacrifício vivo e racional diante da presença de Deus. Querendo ou não, quando nós entramos na presença de Deus, carne não compõe isso, carne não faz parte disso, a carne fica na entrada. O que entra é o Espírito, a carne foi morta lá pelo fogo. É por isso que Jesus diz em João 4: o meu Pai está procurando verdadeiros adoradores. Não é que adora na carne, é verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade.